Olá, o História da Gente chegando com mais uma história legal. Queria agradecer a todos vocês que têm assistido o programa, têm deixado seu feedback, têm compartilhado os vídeos do YouTube, têm compartilhado com seu amigo que está sentado no sofá para também trocar o canal e assistir a gente. Mas eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade e toda a equipe da Lagoinha, da Rede Super, que tem nos dado esse espaço e tem salvado e nos ajudado a ajudar tantas vidas. Então, meu muito obrigado. A história de hoje é interessante. Estou com a minha amiga pessoal, Valda, que está aqui. E a história dessa menina é uma história maravilhosa. Então, com vocês. E aí, Valda, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Aí, esse sorriso. Olha o sorriso dela, gente. Então, pois é. Olá, pessoal. Estou aqui com o Cris. E para mim é um grande prazer estar aqui com você, Cris. Eu agradeço a oportunidade. E tantas vezes nos encontramos e hoje Deus nos abençoou para que estivéssemos aqui para contar um pouquinho aí da minha história para vocês. Pois é, para você que não sabe, aqui tem dois papagaios. Né? Quando eu falo dois papagaios, são dois moradores do Morro do Papagaio, que estamos aqui nessa gravação. Verdade. Para passar para você que não é o local que você mora que te faz ser bem-sucedido ou mal-sucedido, é você mesmo. E hoje eu trouxe a Valda para trazer essa palavra. Deus nos deu a vida, nos deu a paz, nos deu todo o caminho para a gente caminhar. Basicamente, Valda, estou falando alguma coisa errada? Você foi criada no morro? Como é que foi isso? Nasci no morro, Cris. Nasci. Hoje eu tenho 52 anos. E há 52 anos eu morei no morro. Me mudei há pouco tempo para o bairro Santa Cruz. Mas minha vida inteira, então, nasci, cresci ali buscando lata d'água na cabeça. Você lembra, Cris? Nossa. Pois é, minha época ainda é daquela época que não tinha luz elétrica. Sim. Então, a gente tinha que usar lamparina. Você lembra das lamparinas? A gente enchia ela de querosene, essas coisas. E assim, a gente acordava com o nariz tudo preto. Então foi uma época assim que a gente passava muita dificuldade. Escassez d'água para tomar banho. Nossa! A gente tinha que buscar lenha nas obras, né? Buscava lenha para acender o fogão de lenha, para tomar água de lata mesmo. Então eu falo assim que a nossa infância, e era tudo muito divertido, a gente tinha toda essa parte mesmo de escassez na nossa infância, mas a gente era tão feliz. A gente era feliz e não sabia. Ou eu sou feliz e ainda sei. Também. Eu sou feliz e sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas hoje reclamam que está faltando isso, está faltando aquilo outro. Eu lembro que na nossa época a comida não era tão fácil como é hoje. Né? Nós não tínhamos assim, essa variedade de carnes, de legumes, mas a gente dormia de barriguinha cheia. Às vezes dormia de barriga vazia. Mas a gente sempre dormia rindo, impressionante, né? É verdade, Cris. E assim, eu tenho os meus pais até hoje e eu sou muito grata por eles, né? Eu sou filha do Jorge, da Terezinha, amo os meus pais, eu sou muito família, amo os meus irmãos e a gente tem um convívio assim muito bom, porque exemplo dos meus pais mesmo. Meus pais, nunca vi os meus pais discutindo para nada. E assim, como a gente copia comportamento, né? Então, desde a nossa infância, os nossos pais sempre trabalharam, sempre... a minha mãe, eu me lembro que começou a trabalhar depois que a minha irmã já tinha 4 anos, a Silvia, você lembra dela? Sim, lembro. E a minha mãe ficou esse tempo todo cuidando de todos os filhos, né? Nós somos 7 irmãos, e sendo que o mais velho falecido, mas nós convivíamos todos ali, né? No mesmo ambiente. E assim, por mais das dificuldades, nunca faltou amor. Não é falando nada sobre nós homens, mas mulher é guerreira, né? Verdade, mulher Cris. É guerreira. E a casa sua tem muita mulher, né? Tem. Nós somos 4 mulheres, Cris. Eu sou a mais velha das mulheres. Aí nós temos o Jorginho, o Rogério e o João. E o João. Então aí nós crescemos ali no morro, você se tornou uma menina estudiosa, sonhadora, como é que era isso? Olha, Cris, eu não era estudiosa, não. Não? Não. Eu não era muito estudiosa, mas eu gostava muito da época, né, de escola, eu gostava muito da área de ciências. Então, mas a parte das exatas não era muito comigo, não.
Mas a minha mãe sempre incentivou muito os estudos, o meu pai também. Porque como o meu pai estudou pouco, minha mãe também, então eles procuraram nos proporcionar mesmo, para que nós, todos os filhos, pudéssemos estudar, ter boas notas e ser um profissional mesmo, né, quando nós crescêssemos. Então, minha mãe fala até hoje, ela fala assim, olha, eu não acostumei vocês na cozinha para exatamente vocês só estudarem. Uhum. E assim, eu estudava, né, gostava mesmo muito, a parte que mais me chamou a atenção nos estudos foi a parte das ciências. Hoje eu sou bióloga, né, sou professora e trabalho na área de desenvolvimento humano. Então, assim, eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque isso me motivou, me incentivou, e hoje eu posso, né, ajudar outras pessoas também a se encontrarem nesse caminho. Seu pai era carpinteiro? Papai era carpinteiro e trabalhou muitos anos na prefeitura e na carpintaria da prefeitura. E depois ele trabalhou muitos anos no jardim zoológico. Ele fazia as jaulas dos bichos, fazia muitos equipamentos, né, para serem exportados lá para a Espanha. Então, ele que construía as casinhas dos bichos lá. Profissão essa de carpinteiro me lembra alguém. Se lembra, me lembra, né, alguém Cris? Que marcou a minha vida, marcou a vida de muitas pessoas, também, né? José, pai de Jesus e o próprio Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa. Você vai crescendo, como é que foi sua infância no morro, sua juventude? Porque muitas pessoas acham que o morro é um local que não tem infância, que não tem juventude, que nós vivemos presos porque é violência. Como é que foi isso? É totalmente diferente, né? Pois é, Cris, eu falo assim, nós vivemos num ambiente assim, muito desumanizado, vamos dizer assim, mas por isso nós também não optamos por seguir essa linha do crime, porque eu era uma improvável, porque eu vivia em muitas casas, tinha muitos amigos, né, que usavam drogas e tive muita oportunidade de experimentar drogas. Mas, no entanto, né, nós não partimos para esse lado. E olha que nós moramos a vida inteira, então a gente convivia com todo tipo de gente, né? E eu falo assim que a comunidade é uma riqueza que tem na nossa comunidade, né, de pessoas, né, de crianças, adolescentes, pessoas que assim, que buscam mesmo essa vida digna, uma vida mais proativa, uma vida de ser feliz mesmo, porque qual que é a nossa busca maior do ser humano? É a felicidade, buscar a felicidade, né? A busca do amar e ser amado. Eu acho que como nós somos seres relacionais, né, que o nosso Deus nos criou para sermos relacionais, primeiramente com Deus, né, que é o nosso Criador, nós somos imagem e semelhança dele, né, e depois o relacionar-se consigo mesmo, o relacionar-se com o outro, e nós começamos ali primeiramente no ambiente familiar. Então, a minha infância foi de muitas brincadeiras na rua, mas também de muita responsabilidade, porque quando a minha mãe começou a trabalhar, eu tomei conta dos meus irmãos. Então, eu não tinha tanto tempo na minha adolescência para poder ficar brincando. Então, eu comecei a levar a vida muito a sério, porque eu assumi essa responsabilidade muito cedo. Então, tudo para mim era muito sério, então eu não me permitia, sabe? Eu comecei a me tornar uma adulto muito séria, muito levando ali a vida a ferro e fogo, né? Não podia errar. Então, e aí vinham certos comportamentos que às vezes eu não entendia, né? Eu mesmo me punia, aquela cobrança, autoexigência comigo mesma. Meu Deus. Então, se eu errasse, nem se fala. Então, era assim, a perfeccionista, sabe? Eu desenvolvi o perfeccionismo por me cobrar exageradamente por esta questão lá da infância, né, de assumir uma responsabilidade. Hoje não, hoje eu aprendi, né, através do autoconhecimento, o olhar para mim mesmo e me redescobrir quem é a Valda, né, quem sou eu hoje,
né? O que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Para onde eu vou? Então, quando eu me deparei com essas perguntas e que eu não sabia responder quem eu era, eu falei, eu devo estar com algum problema. Quando me perguntaram, falou, Valda, quem é você? Para mim, eu era a minha profissão, era o que eu fazia. E aí eu comecei a falar assim, quem é a Valda verdadeiramente? Então foi onde eu comecei, através, né, dos comportamentos, de padrões negativos que eu tinha, de vícios emocionais. Então eu comecei a olhar para dentro de mim, para poder saber qual é a origem, de onde isso veio, por que eu estou agindo dessa maneira. Então, quando a gente começa a se perceber, quando você começa a ter consciência de quem você é e que você começa a assumir a sua responsabilidade, que eu falo que é tão importante hoje, Cris, a autorresponsabilidade, porque a gente se torna uma vítima. Então, a gente começa a agir com vitimismo, não assumindo a responsabilidade de nada, não assumindo as suas responsabilidades, né, dos seus resultados. A gente sempre quer culpar o outro pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos. Quando você fala de culpar o outro, a gente vai lá em Gênesis 3. Adão, ele, em vez de assumir sua culpa, ele passa a culpa para... foi a mulher que tu me deste. E essa raiz vem nos acompanhando até hoje, né? Até hoje, né, Cris? Até hoje. Principalmente nessa questão de não assumir as responsabilidades. Então, muitas vezes, eu atribuo ao outro o meu insucesso, né? Porque nós somos, a gente vê o outro como parâmetro, a gente sempre vê no outro aquilo que a gente gostaria que fosse na gente, né? Porque como a gente copia esses padrões lá da infância, que nós copiamos os nossos padrões dos nossos pais. Porque a criança, no início, ela é só sensitiva, então ela aprende o quê? Comportamento. E muitas vezes os comportamentos que nós aprendemos vieram com os medos dos nossos pais, com a insegurança deles. Vieram muitas coisas boas, mas também nós copiamos tudo isso. Olha, que interessante. Ô, Valda, aí você cresce aí na comunidade, continua morando, mas começa a ter alguns sucessos na vida. Sim, Cris. Cris, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade em casa de família. Então, eu trabalhava como babá. Eu trabalhava numa casa ali na Major Lopes, no São Pedro. Eu trabalhava olhando criança. Então, eu trabalhei até os 18 anos, eu trabalhei com criança, né? E com faxina também. Então, eu fazia faxina nas casas. E aos 18 anos, eu comecei a trabalhar no Colégio Santa Doroteia, que é uma grande referência para mim, para você também, que a gente estudou lá no Paula Facinetti, né, Cris? Foi benção. Foi muito bom. E comecei a trabalhar no Colégio Santa Doroteia, ainda nova, com 18 anos, eu era assistente da professora, então era eu e a professora, a gente trabalhava com o Maternal 3, com as crianças de 3 anos, e era uma farra, principalmente época de festa junina, era muito gostoso, foi uma fase assim, incrível na minha vida. E fiquei 5 anos trabalhando como assistente e depois eu passei para o laboratório da escola, do Colégio Santa Doroteia, onde eu trabalhava com as professoras de biologia, química, física. Estava no sangue já essa profissão, né? Foi incrível quando eu fui para o laboratório, porque eu preparava as aulas práticas, as professoras desciam com a metade da turma e a professora me ensinava, então eu ensinava ali para aquela metade dos alunos e era assim, eu aprendi muita coisa e foi muito interessante, Cris, que eu conheci uma professora lá, fala que sempre tem um anjo bom que Deus coloca na vida da gente, né? Sempre. Sempre. Eu perguntei para ela um dia, falei, Helena, o que eu poderia fazer nessa área de microscópio? Eu não sabia ainda falar patologia clínica. Nem eu sei, aprendi agora com você. Pois é. E eu falei, o que eu poderia? Porque eu estou apaixonada com o microscópio, eu estou apaixonada. E ela falou assim, Valda, você pode fazer o curso de patologia clínica. Eu falei, que legal, então eu vou fazer isso. E foi aí que me despertou para fazer o curso de patologia clínica. Fiz o curso na Ultramigo durante 2 anos,
Aí fiz o técnico em patologia clínica e logo quando eu fiz o curso, eu fui trabalhar no Hermes Pardini. Eu saí do colégio, eu fiquei 11 anos no Colégio Santa Doroteia e saí numa segunda-feira, na terça eu comecei no Hermes Pardini, que eu falei, agora eu vou trabalhar nessa área de análises clínicas, que era o curso que eu tinha feito. E a partir daí não parei mais, Cris. E como é que funciona essa área? Assim, para quem está ouvindo, a gente é meio leigo, né? A gente não sabe o que como é que é patologia Patologia clínica. A gente não sabe o que a patologia clínica está dizendo. Mas como é que é isso? Ô, Cris, a patologia clínica é relacionada à área da saúde. E eu entrei para o Hermes Saúde, Pardini. Viu, gente? E quando eu fui para o Hermes Pardini, foi muito interessante, Cris, que eu volto aqui um pouquinho, que eu passava na porta do laboratório Hermes Pardini e eu falava assim, eu ainda vou trabalhar nessa empresa. Eu falei, ainda vou trabalhar nessa empresa. E olha para você ver, porque eu falo hoje que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e imaginário. Então, quando você traz os pensamentos positivos, por isso que eu falo assim, que é muito importante a gente cuidar dessa parte dos nossos pensamentos, observar aquilo que a gente está pensando, porque realiza. Porque o pensamento ele vai gerar um sentimento, que gera uma emoção e que vai gerar uma crença. A crença ela é autorrealizável. Então, por que não pensarmos bem ao nosso respeito? Né? Exatamente, Então, foi muito interessante, que aí quando eu entrei para o Hermes Pardini, eu comecei a coletar sangue. Eu entrei para coleta. Então, eu fazia coletas de sangue nos clientes. E foi uma parte muito boa. E com isso, eu continuei estudando e eu me formei para biologia. Então, eu sou bióloga. E dentro do Hermes Pardini, eu fui crescendo na carreira. Então, da coleta de sangue, eu passei para a área de genética, que é um setor onde a gente faz, onde é feito o teste de paternidade. Então, eu trabalhava nessa área. Então, a demanda do Hermes Pardini é muito grande, que a gente realiza exames do Brasil inteiro. Então, a gente fazia teste de paternidade, doenças genéticas do Brasil inteiro. Então, aprendi muito rico. Trabalhar como especialista, depois eu fui crescendo como técnico, depois especialista 1, e aí você vai crescendo ali na sua profissão dentro do Hermes Pardini. Você se sentiu bem. Agora, mudando de assunto, você hoje trabalha e sempre pensa sobre mulheres que vivem também relacionamentos abusivos, mulheres que estão para baixo. Como é que é esse trabalho, hein? Pessoas também que você trabalha, como é que é isso? Sim, Cris. Eu quero só finalizar aqui a parte do Hermes Pardini, porque é muito interessante que chegou num ponto no Hermes Pardini que eu comecei a sentir aquele incômodo. Eu já tinha 15 anos de Hermes Pardini e dentro de uma área técnica totalmente operacional. E eu comecei a ficar desmotivada e eu falei assim, gente, eu gosto tanto disso, por que eu estou desmotivada? E eu gostava daquela parte de dar treinamentos para as pessoas. E foi onde que eu fiz um MBA em gestão de pessoas. E na época, a minha gerente ainda falou assim, uai, Valdo, mas você fazendo um curso dentro da genética? Eu falei, mas a gente lida com pessoas o tempo todo e até eu mesmo não sabia aquilo para onde Deus estava querendo me direcionar. E foi aí que eu pedi conta do Hermes Pardini para começar a trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Então, eu comecei a dar aula no Coltec, foi você mesmo que me ajudou. Você também foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, Cris? Deus. Me indicou lá uma supervisora muito boa no Coltec, onde eu pude desenvolver um trabalho na área de técnico de radiologia e técnico em patologia. Então, quando eu pisei em sala de aula, meu olho brilhou, que eu falei, gente, sabe quando você se encontra realmente na profissão? Eu comecei a ensinar aquilo que eu aprendi no laboratório. Então, assim, meu olho brilhou, eu falei, olha, eu estou no lugar certo, e eu fiquei feliz demais, e você sabe disso. Nossa! E deu um resultado bom. E deu um resultado bom que até hoje. E que a partir daí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano.
Então, hoje eu tenho uma parceira onde nós trabalhamos não só no atendimento de pessoas, mas também no atendimento a empresas, né? Empresas e negócios. E lá na comunidade, eu falo assim que aonde Deus planta a gente, eu falo que a gente tem que dar fruto. Uhum. E eu comecei a fazer um trabalho lá com uma equipe, lá na comunidade, com as psicólogas ali, né, do Fica Vivo, do CRAS, porque elas atendem muitas mulheres com vulnerabilidade e que sofrem mesmo violência, né, familiar. E como a gente ia fazer um trabalho com essas mulheres? Porque muitas vezes, Cris, muitas vezes o medo predomina. Né? Muitas vezes essas mulheres não querem falar, muitas vezes são ameaçadas, então elas ficam mesmo constrangidas de se expor. Então nós desenvolvemos um projeto, que foi um projeto mesmo de capacitação, de treinamento, para resgatar o valor dessas mulheres, para resgatar a autoestima dessas mulheres. Uhum. Porque sim, a partir do momento que você se reencontra, que você começa a olhar para você com um outro olhar, assim como Deus olha, né? Com um olhar de amor, sem julgamentos, sem críticas. Porque muitas vezes a gente tem uma imagem errada da gente, Cris. É mesmo? Muitas vezes as nossas dores, aquilo que fez a gente sofrer lá atrás, porque todos nós carregamos uma história, e muitas vezes não é uma história, né? Às vezes é uma história de tristeza mesmo, né? Muitas vezes foi abandonada, muitas vezes a mulher foi traída, muitas vezes sofreu violência familiar, né? Então, e são dores que ficam ali escondidas marcando na alma. A vida. Exatamente. E muitas vezes, o que acontece, Cris? Essas mulheres se sentem tão rejeitadas, não aceitas, não amadas, e isso faz com que a estima delas fique baixa. E como é que levanta essa estima? Ô, Cris, como que levanta essa estima? A primeira coisa é saber que nós somos imagem e semelhança de Deus. É a primeira coisa, Cris, é saber que você é uma filha amada, é saber que independente, né? Eu gosto muito, assim, de falar que Deus, ele nos criou antes da fundação do mundo. Jesus ele 27. Nos teceu no ventre da nossa mãe, né? Olha isso, ele nos teceu no ventre, ele nos deu forma, ele nos deu vida. Então, esse fôlego de vida, isso que ele nos deu, isso já é um presente dele. Então, a primeira coisa, Cris, é reconhecer que nós temos valor, que nós somos valorizadas, sabe? Que nós somos amadas. E muitas vezes a mentira, aquilo que foi, né, colocado na gente, às vezes, muitas vezes os pensamentos que a gente sabe que vem esses pensamentos errados. Ladrão, né? De sonhos, né? Exatamente, o ladrão de sonhos. E os nossos sonhos acabam ficando enterrados. Então você começa a achar que você é fruto das suas experiências, não que você é fruto, né, dali da sua criação. Com Deus. Exatamente. Então essa é a primeira coisa. Então eu falo assim que não é tempo mais da gente ficar remoendo feridas, né? Nós temos que respeitar sim aquilo que nós passamos, foi real, eu senti, né? Eu senti uma dor da solidão, eu senti a dor da rejeição, a falta de aceitação, eu me tornei uma pessoa que eu não me sentia boa o suficiente, então eu comecei a fazer para ser aceita para as pessoas. Eu não me aceitava, então eu neutralizava a minha identidade. Bem, as pessoas querem conversar com você, como é que fala aí? Qual que é o seu zap, rede social, como é que fala para falar contigo? Eu vou deixar meu contato aí com você, né? Vamos falar para eles aí. O meu contato nas redes sociais, no Instagram, é Valda de Paula Ribeiro. Me chama lá. Eu tenho falado muito sobre as emoções, tenho falado muito sobre autoestima, sobre como mesmo resgatar esse valor, resgatar a sua autoestima, né? Vem comigo, né? Me chama lá, que eu tenho certeza que você também, assim como eu superei tantas coisas na minha vida, você também
vai superar principalmente a forma como você se olha, a forma como você se vê, que você é uma filha amada. Então, vem comigo que eu vou mostrar isso para você. Viu? Um grande abraço para vocês. Olha aí, a Valda é cristã, uma moça abençoadora, trabalha muito, tem trabalhado com as pessoas, ajudado tanta gente. E hoje, Valda, para mim foi uma honra te receber aqui no programa. Foi uma honra poder ouvir a tua história, uma parte dela. Né? Porque as pessoas veem uma pessoa de sucesso e acham que ela nasceu no berço de ouro. Né? Pois é, Cris, e eu é que agradeço você pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho, porque eu falo assim, que a nossa história dá tantos livros, né, Cris? Oh, nossa! Eu como escritor que digo. É verdade. Então, assim, um pouquinho que eu pude, né, passar para vocês, eu espero que essa minha experiência venha motivar várias pessoas que muitas vezes estão ali se sentindo insuficientes, se sentindo que não são capazes, se sentindo que não são merecedoras. Então, eu deixo esse recado mesmo para que olhe para você, comece a olhar para dentro, porque todos nós temos dons e talentos que Deus nos deu. Amém. Então, é ativar esses dons, ativar esses talentos, se sentir capaz, se sentir que é capaz de realizar qualquer coisa que a gente quiser. Você faz atendimento em grupos, individuais e em igreja também, palestras? Sim, eu faço atendimentos individuais, eu tenho um escritório que fica ali na Rua do Ouro. Depois eu vou deixar o contato com você, Cris. Faço atendimento em empresas, com palestras, com mentorias. Faço atendimentos também em grupos. Tenho grupo de mulheres também na igreja, onde eu trabalho com uma amiga, que é a Grace e a Joyce. Então, um beijo grande para vocês, minhas parceiras, né? Estamos juntas nessa caminhada para resgatar muitas mulheres. E faço mentorias. Bem, aproveita essa câmera e manda um beijo, um abraço para sua família, para os seus amigos. E deixa aí uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Homens, mulheres, ó. Isso mesmo, olha, eu quero deixar um grande beijo para a senhora. Mãe, eu amo a senhora, viu? Um beijo para a senhora, para o meu pai, Jorge, que me passaram valores tão importantes. E para minha família, vocês sabem que vocês estão no meu coração, amo vocês. É um dos valores principais meu, é a família. Família é projeto de Deus. Então, eu deixo aqui uma reflexão para vocês mesmo, para todas as famílias, né? Comecem a se olharem com amor, com verdade e com coragem. Porque família é projeto de Deus e há uma riqueza infinita dentro de cada um. Né? Então, que haja respeito, que haja mais amor, que haja mais compreensão, que haja mais alegria. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa de alegria, que essa alegria comece dentro de cada um. A alegria já está, nós somos fontes de amor inesgotável. Então, eu quero deixar o meu grande abraço para todos vocês, viu? Um beijo. Bem, a história da gente cada vez me surpreende mais. Eu queria pedir você que deixe seus comentários aí. Essa história não pode ficar sem comentários, né, gente? Vocês vão comentar aí no YouTube pra gente, né, Valdo? Isso, vai compartilhar comenta, o vídeo, compartilha. Vai se inscrever no canal. Então, eu queria te convidar para você estar aqui. E o próximo programa também, eu tenho certeza que você vai assistir. O História da Gente tá aí. Cada dia mais com uma história diferente. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.